Bom, primeiro peço desculpas por não estar aqui desde o início. Tive um problema de agenda. Por não estar desde o início, eu não ouvi as intervenções, evidentemente, não ouvi as intervenções anteriores, portanto, eu vou correr o risco de ser repetitivo e não contraditório, porque, em princípio, não há contradição entre o que nós pensamos. Antes de mais nada, eu queria fazer um registro e me dirigir aos companheiros trabalhadores e aos dirigentes da CTB. Ontem, na cidade do Rio de Janeiro, um grupo de intelectuais, entre os quais o Stedley, Márcio Porchman, Renato Guimarães, Carlos Lessa, o locutor que vos fala, entre outros, nós lançamos um manifesto à nação com o título de Pela democracia, pelo Brasil e pela paz. E o grupo de subscritores, mais de 200 pessoas, decidiu constituir uma instituição da sociedade civil, que nós não sabemos ainda qual vai ser a sua estrutura, nem seu nome, um instituto para agir na defesa da democracia, da nação e da paz, ou seja, em defesa do socialismo. Em face desses ideais, nós elegemos como presidente de honra in memoriam o companheiro Oscar Niemeyer, que foi engolfado pela tragédia biológica, sem jamais haver renunciado em um só segundo de sua vida de travar a luta contra a tragédia social. E nós pretendemos convidar para debater conosco as centrais sindicais, não todas, mas as centrais sindicais, e queria começar pela CTB. Então, eu fiquei de fazer uma carta para cada um. Aqui, a carta é oral. Eu vou encaminhar a direção, por intermédio do Joilson, o nosso manifesto e pedir uma reunião na nossa comissão organizadora com a direção da CTB. Eu sou muito conservador, meio quadrado, então eu sigo muito os temas que me dão. Então, me deram potências emergentes, blocos econômicos e cenário da crise. Está mantido? Bom, eu vi, quando eu cheguei, o alemão estava desenvolvendo muito bem a questão do cenário da crise. Mesmo assim, eu vou começar pelo fim, que é o cenário da crise, porque entendo que nós só vamos entender o nosso papel de trabalhadores e militantes do socialismo, só vamos entender o que significam os atuais blocos econômicos e o que é isso, e se existe, quais são as potências emergentes, a partir de uma leitura do quadro internacional. Quando eu falo agora do quadro internacional, eu estou falando do quadro do qual se destaca a crise estrutural do capitalismo. Queria insistir nisto para que nós fujamos da ideia que a direita impressa tenta nos passar, como se nós estivéssemos apenas diante de uma crise da agudização da esquizofrenia neoliberal. Não é isto, do meu ponto de vista. Nós estamos diante de uma crise estrutural, diante da qual a única certeza consensual é que ela é
duradoura e realmente global. Porque o mundo está globalizado pelo capitalismo. Mas antes de tratar dessa questão, eu queria construir um outro cenário para nós termos um outro pano de fundo para a compreensão dos blocos econômicos. Estou me referindo a blocos econômicos porque este é o enunciado da ementa que me foi proposta. Porque não existe rigorosamente blocos econômicos, senão blocos econômicos, políticos, militares, se nós quisermos evitar a palavra bélica. Vou repetir o sabido. O que eu vou dizer aqui, todo mundo já sabe, mas é importante para a estrutura do meu raciocínio. Nós transitamos do mundo da Segunda Guerra Mundial, que foi o mundo da bipolaridade. A bipolaridade ideológica, o conflito capitalismo-socialismo, e a bipolaridade bélica, o conflito, o chamado conflito do Ocidente contra o perigo soviético. A transição, a sobrevivência, todos os espectadores dessa bipolaridade apontavam o seu fim como a guerra final, o apocalipse atômico. E nós fomos levados pela história a descobrir que, ao contrário do que supunhamos, foi a proliferação atômica que impediu a Terceira Guerra Mundial. E todos nós aqui sabemos que o Iraque foi invadido não porque tinha bomba atômica, mas porque não tinha bomba atômica. O conflito para o qual nós nos preparamos, uns construindo subterrâneos, outros revendo ideologias, concluiu-se da forma a mais pífia possível, com a renúncia da União, com o suicídio, com a autofagia da União Soviética. Uma tragédia histórica digna de Sófocles e do teatro grego, tão grande e tão perversa, que escolheu como sucessor de Lênin, como aquele que iria fechar o cenário, o senhor Yeltsin. Sai Lênin da história, entra Yeltsin. Esse fim foi um fim bélico, foi um fim ideológico, foi um fim político, foi um fim que atingiu a humanidade inteira. Atingiu a luta dos trabalhadores em todo o mundo, atingiu os partidos socialistas, os partidos comunistas e terminou na construção, na emergência do que eu chamaria a unipolaridade norte-americana. Unipolaridade militar, o alemão também já fez referência a isso. No momento que inexiste crise, conflito, porque os Estados Unidos, o belicismo americano se autoalimenta do belicismo, ele precisa de um adversário permanentemente, senão ele morre. Então, não tem mais a União Soviética, ele está criando seus adversários, mas no momento em que ele não tem um adversário atômico, o seu orçamento, este ano, no ano em crise, no ano do chamado abismo fiscal,
cresceu 50%. E a distância tecnológica do aparato militar norte-americano em face de qualquer outro é algo como 40, 50 anos, eu não sei. O Exército, as Forças Armadas americanas estão presentes nos 4 cantos do mundo. Se houvesse 8 cantos, estaria nos 8 cantos. E já está aqui a 4ª Frota olhando para nós a partir de Miami. Essa unipolaridade começa a se transmudar no que eu chamaria uma bipolaridade transitando para uma hegemonia. A bipolaridade, eu não creio, eu não tenho convicção se eu chamaria de bipolaridade ou de uma multipolaridade caminhando para a hegemonia. O que eu estou imaginando é a transição dos Estados Unidos, a convivência dos Estados Unidos como potência ao lado de outra potência, a China, e potências econômicas que, se a política dos blocos tiver sucesso. Aí, embora os Estados Unidos não possam mais, como faziam até pouco, se ainda não fazem, controlar o mundo e construir e levar para o mundo a assimilação dos seus valores. Se ele não pode isto, mas tem essa hegemonia, porque se ele concorre com outros países, ele não pode, não há nenhum outro país, nem conjunto de outro país que possa submetê-lo. Então, nós vamos viver, por algum tempo, com minha leitura, com essa esquizofrenia de um gigante poderosíssimo, mas que não pode devorar todos o seu rebanho. Isso eu chamo da multipolaridade com a hegemonia ideológica ainda norte-americana. Eu ia falar agora na crise americana, mas eu prefiro falar na crise americana a partir da crise estrutural do capitalismo. Não falemos dos blocos. Se esta análise for correta, a que eu fiz até aqui, nós teríamos uma conformação de blocos assimétricos, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista militar, que seria mais ou menos um bloco dominante, o bloco que teria como espinha dorsal os Estados Unidos. Quando eu falo Estados Unidos, estou falando América do Norte, porque não existe nenhuma possibilidade de soberania para o Canadá nem para o México. Então, o bloco norte-americano seria o próprio Estados Unidos, e aí, quando eu falo Estados Unidos, estou falando de Canadá e México, mais a comunidade europeia, mais o Caribe. Porque eu trago para cá o Caribe, eu não trabalho com a América Latina como uma categoria. Do meu ponto de vista, não há como falar na América Latina. Tem um projeto para a América Latina. Eu acho que o nosso projeto, eu vou me referir adiante, é com a América do Sul. A América Latina, o Caribe, estão tão divididos e tão próximos dos Estados Unidos que não tem nenhuma autonomia, nem econômica, nem política. Então, esse grande bloco seria os Estados Unidos, mais o Caribe, mais a comunidade europeia. A comunidade europeia pode ser considerada como um bloco só ou como um bloco apêndice. Comunidade em ampla, geral e restrita estagnação, na qual se destaca apenas hoje uma potência econômica, que é a Alemanha. A Alemanha, todavia, seguida da França.
A Alemanha, todavia, que cresce este ano a 0,7% e a França, que cresce a 0,5%. A Alemanha retomou todos os seus sonhos expansionistas e os alemães estão realizando, sem dar um tiro, é a única potência do mundo sem bomba atômica, sem dar um tiro, estão realizando todos os sonhos do nazifascismo. Está avançando sobre todos aqueles países que antes constituíam a resistência do chamado leste europeu a caminho da Eurásia. No final da Eurásia, nós vamos encontrar algo que também pode ser um bloco, mais pelo seu poderio atômico, é um bloco que teria na sua gema a Rússia. Não pelo que ela é hoje, embora seja o grande produtor de petróleo, mas pelo armamento bélico que ela construiu ao tempo da União Soviética. O outro, eu não estou aí medindo os blocos. Eu chamaria de outro bloco, o bloco asiático, que tem como centro, evidentemente, a China, mas tem ao seu lado o Japão, que, segundo os jornais de hoje, entra em crise. Foi reconhecida hoje a recessão no Japão. Um país, me desculpe alemão, que eu não chamaria de socialista, mas poderoso, com um poderoso partido comunista, que é a China, com a bomba atômica, e um poderoso país do ponto de vista tecnológico, que é o Japão. E também não estou dizendo novidade, o grande sonho da China é a união comercial Ásia-Japão, que tornará esse eixo, certamente, o maior bloco econômico do mundo. E sobra, evidentemente, eu não falei na África. A África é uma tragédia que nós estamos assistindo, a destruição, a exploração da África, com pequenos pontos de desenvolvimento, como a África. Por sinal, a África, me lembrei da África do Sul, não sei se há alguma notícia nova sobre a saúde do Mandela, foi internado há 3 dias. A África não constitui hoje um projeto econômico. Não tem unidade, é uma economia absolutamente, com as exceções de regra primária. E eu me fixaria no bloco da América do Sul, caminhando para se tornar um bloco do hemisfério sul, na medida em que o Brasil puder liderar esse bloco e conservar a sua aproximação, que hoje ele divide com a China, a sua aproximação com a África. Nós temos uma sorte muito grande, temos tido, que é o fato de os Estados Unidos estarem muito preocupados com a crise da Ásia, a concorrência com a China, estão deslocando, são 2 parceiros comerciais, mas deslocando permanentemente armamentos para a Ásia, as ameaças da China sobre a ilha, aquela, o que a gente chamava, no meu tempo, era Ilha Formosa. Taiwan, a Ilha Formosa, a ilha do Chiang Kai-shek, o avanço comercial da China, estão muito preocupados com aquilo, com o Afeganistão, com o Irã e, principalmente, com a explosão do Oriente Médio, explosão que, toda vez que aquilo vai se acalmando, a direita fascista que governa Israel faz uma provocação e provoca uma guerra. Como eles estão muito preocupados com aquilo, preocupados com o petróleo, e vão ficar preocupados mais algum tempo
até que eles recuperem as suas reservas. Enquanto eles estão preocupados por lá, ocorre uma coisa muito boa do lado de cá, que eles não olhando para o lado de cá, nós temos uma vida democrática. Toda vez que eles se afastam da América do Sul, os regimes democráticos afluem à emergência das massas. Quando eles estão muito preocupados com a América do Sul, vem 64, vem a Argentina, vem a Operação Condor, vem Chile, etc. Então, nós estamos vivendo, na América do Sul, um período extraordinário de emergência das massas, de conquistas democráticas, de avanços da proteção dos direitos civis e individuais, de conservação da soberania, e de desenvolvimento. Os índices de desenvolvimento de PIB da América do Sul são todos eles superiores aos dos Estados Unidos e da Europa. Perdemos apenas para a China, que cai de 10% para 7,5%. Mesmo assim, se nós considerarmos o nosso 0,6%, uma coisa extraordinária, também se nós considerarmos o 1, pouco dos Estados Unidos. Eu penso que o Brasil, para onde viria caminhar, era para fortalecer as suas relações com a América do Sul e com a África. Levantamento de ontem do Banco Central aponta que o maior comércio nosso, no ano que está findando, foi com a América do Sul. E uma coincidência. O dólar, a tonelada exportada do Brasil foi comprada, a média, né? Foi comprada por esses países por X. Exatamente o dobro do que foi, eu não tenho de cabeça a cifra, exatamente o dobro da tonelada exportada pelo Brasil para a Ásia. Nós temos possibilidades políticas, nós temos possibilidades geopolíticas e nós temos possibilidades, inclusive, de familiaridade da língua para termos uma política específica para a América do Sul. A partir do governo Lula, começou a se desvanecer no Itamaraty a ideia do circuito Elizabeth Arden. Pensar que a política do Brasil era Inglaterra, era Londres, Paris, Nova York. Nós estamos descobrindo a América do Sul, mas a elite brasileira que se expressa através da direita impressa não reconhece isto. É um grande desafio que nós temos que trazer para a sociedade a discussão, duas discussões nós precisamos trazer para a sociedade brasileira. É a discussão em torno dos conceitos de defesa. Qual é o nosso conceito de defesa? Que política de defesa esse país precisa ter? E se defesa é uma questão nacional ou se defesa é uma questão estritamente militar? Se a defesa pertence à sociedade, se a defesa pertence a técnicos. Esta é uma questão fundamental. Enquanto ela for guardada nos escaninhos, este país não terá uma política consequente de soberania. A outra questão muito ligada a ela é a da política externa. Por que nós estamos aliados e defendemos os direitos dos novos povos da África? Porque nós estamos aliados aos palestinos, porque nós defendemos a autodeterminação dos povos, porque nós defendemos a autodeterminação cubana, porque nós defendemos o governo democrático de Chávez, porque nós combatemos as ditaduras. Essas questões têm que vir para a discussão nas fábricas, se elas existem, enquanto elas existirem, vamos aproveitar, e nas escolas, onde o debate não chega, onde chega apenas a mídia
a mídia impressa de direita, onde chega apenas a Folha de São Paulo, o The Globe e o Estadão. Nós precisamos fazer esse debate, senão o nosso governo, defendendo políticas nacionalistas, ele ficará isolado. Queria fazer aqui uma discussão sobre a crise econômica. Eu queria discuti-la do ponto de vista político. Eu pergunto, há alguma dúvida neste auditório de que essa crise é realmente uma crise do capitalismo? Todos nós, de esquerda, dizemos que estamos diante de uma crise do capitalismo. Mas isso também os economistas conservadores podem dizer. Qual é a crítica que nós estamos fazendo à crise econômica? Qual é a denúncia que nós estamos fazendo da crise econômica? Qual é a alternativa que a esquerda no mundo está oferecendo à humanidade para enfrentar a crise? Na crise de 30, os trabalhadores tinham alternativa para oferecer. Era o socialismo sendo implantado, digamos assim, na União Soviética. Havia um caminho. Hoje poder-se-á dizer que era um caminho com vícios, mas era uma saída. Qual é a saída que nós, a esquerda, os nossos partidos, a esquerda no mundo, está construindo para oferecer? Vamos sair desse desastre, está aqui a porta de saída, está aqui o que construir. A única coisa que nós podemos dizer é que o socialismo não é realizável hoje. Mas, como dizia o Lord Keynes, a longo prazo todos estaremos mortos. E nós precisamos ter uma mensagem para os vivos, até porque muitos de nós não acreditam em alma. Me assusta a nossa perda da solidariedade socialista. Eu não sei se foi referida aqui a crise de Cuba. Foi de lá. Hã? Não sei se os companheiros sabem, Cuba sofreu um dos maiores desastres naturais dos últimos 50 anos. Na cidade de Santiago, a segunda cidade do país, com 1 milhão de habitantes, existem 200 mil desabrigados. E eu não vi nenhum movimento popular fazendo campanha de solidariedade ao povo cubano. Fomos intoxicados pela TV Globo e pela Globo News, nos mostrando as invasões das garagens do sul de Manhattan. Tive uma reunião com o embaixador, vamos juntar os nossos governadores, vamos fazer uma campanha para arrecadar remédios e alimentos não perecíveis. Não podemos fazer porque não temos como mandar. Não há rota marítima Brasil e Cuba. O custo do frete é altíssimo. Mas isso é secundário. O secundário é que o fundamental que eu quero discutir, eu quero me perguntar o que é que foi feito da nossa solidariedade. Nem análise crítica da cobertura da televisão nós fizemos. Não sei se chegou a esta sala a notícia de que a empresa de aviação Gol comprou a Webjet
Aí, não vou nem falar das tarifas, e demite 850 trabalhadores. O natural que um velho comunista esperasse era uma greve da Gol, dos companheiros da Gol, greve de solidariedade aos companheiros demitidos. Ou, Joilson, outras greves, de outros movimentos, de outros sindicatos. Nós não discutimos isso. E essas duas questões não são econômicas. Não diz respeito ao salário, diz respeito à política, diz respeito ao nosso enfrentamento. Para que isto é importante, para que a gente não suponha, como nos quer fazer crer o neoliberalismo, que a contradição de classe acabou-se, que a contradição capital-trabalho acabou-se. Ela está latente. E a tragédia é que, às vezes, a classe dominante tem mais consciência dessa luta de classe do que nós. Quem tiver dúvida, acompanhe os julgamentos nos tribunais do trabalho. Eu acho que a nossa discussão fundamental, eu quero pegar mais uma dica da intervenção do Alemão, vou lembrar o nosso companheiro, o nosso camarada Vladimir Lenin. O que fazer? Dito de outra forma, qual é o nosso papel? A classe trabalhadora ainda é revolucionária? A classe trabalhadora ainda luta por mudar o mundo? Nós, a esquerda, ainda somos revolucionários? Se nós entendemos que não há possibilidade de fazer a revolução agora, o que é que nos compete fazer agora? Além de sermos reprodutores da social-democracia. Não estou dizendo que somos, mas estou dizendo que há esse desafio. E esse desafio é muito grande e é ingente no momento atual do mundo, com a falência dos partidos comunistas e socialistas no mundo. Contam-se nos dedos os partidos socialistas e comunistas que não transitaram ou para o suicídio, como o PCI, ou para a social-democracia, como o Partido Comunista Francês. Quando está desaparecendo a luta no mundo pelo socialismo, quando está desaparecendo a contestação dos trabalhadores, da esquerda e dos socialistas ao capitalismo, no seu momento mais trágico, dos dois últimos, de 1930 para cá, qual é o nosso papel? Essa pergunta é gravíssima quando nós estamos vivendo e nós estamos participamos como cidadãos e participamos como quadros de esquerda e participamos como partidos, quando nós participamos de um governo de centro-esquerda, que, apesar de limitar-se como centro de esquerda, tem dificuldades hoje visíveis de ampliar a sua base de apoio. E está hoje institucionalmente ameaçado. Qual é o papel dos trabalhadores diante do governo dos trabalhadores? Gostando ou não dele, ele é o nosso governo. Gostando ou não dele, nós cairemos com ele.
E o que é que nós temos que fazer para aprofundar as mudanças dentro do governo? O que é que nós estamos fazendo para alargar, nessa composição que eu chamo de centro-esquerda, alargar o espaço da esquerda? Comer um pouco o espaço do centro, comer bastante o espaço da direita. O que nós estamos fazendo? Na luta interna, os nossos partidos estão travando luta interna dentro do governo? Creio que não. Vou encerrar. Eu tinha feito uma anotação. Eu quero encerrar com outra questão dolorosa, que é a opressão do Estado artificial de Israel contra o povo palestino. Os paulistas que me perdoem, mas eles são agora os cariocas de ontem. Vocês viviam se divertindo com a TV Globo mostrando os assaltos do Rio de Janeiro. Nós agora ficamos com calculador anotando quantos ônibus foram incendiados, quantas pessoas foram mortas, etc. Como é que se dá isso? Segundo a polícia do Alckmin. Um chefe de grei, um chefe de quadrilha, pega um celular e manda um sujeito qualquer matar um sujeito qualquer. Covarde, infame, ilegal. Agora ninguém chama de covarde, de infame, eu estar sentado na Casa Branca e mandar um drone fuzilar um adversário meu lá no Afeganistão, ou mandar, como faz o Estado de Israel, bombardeios a jato, sobrevoar populações civis e matar. Porque nós estamos acostumados a ver a morte de palestinos. Não é gente, é subjente. Pode morrer. Não nos comove mais aquelas mulheres gritando. Não nos comove mais aquelas crianças espedaçadas. E nós achamos que isso não nos diz respeito. Nós não damos uma palavra sobre isso. Eu queria deixar essas reflexões como provocação. Muito obrigado.